Olá, sejam todos bem-vindos ao site do Sercom. Nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita. Estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier com Emmanuel. E vamos ler hoje o capítulo 82. O tema é Madeiros Secos. Mas antes de iniciar a leitura, vamos pedir a colaboração de vocês com o like, para que a gente possa continuar a divulgar esse canal. Quanto mais like tiver, mais vai ser divulgado, mais pessoas terão acesso a essa informação. Então vamos agora levar os pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo inspiração, para que Ele nos dê todo o entendimento do que vai ser dito e para que a gente possa tirar também o melhor proveito possível. Então agradecemos a Jesus e a Deus por esse momento, pedimos aos mentores que nos envolvam, que nos inspirem. É isso aí, assim seja. Bom, a frase que inicia esse texto é uma frase de Lucas, do Evangelho de Lucas, e é assim: porque se ao madeiro verde fazem isso, o que fará ao seco? Então é uma passagem que acontece no momento em que Jesus está caminhando para ser crucificado. E nessa caminhada houveram muitas intervenções, né? Uma delas foi que tinha mulheres, eles chamavam de mulheres chorosas, né? Que estavam ali acompanhando a caminhada de Jesus e estavam chorando. E Jesus se orienta a elas e fala essa frase: porque se ao madeiro verde fazem isso, o que fará aos secos? E as considerações de Emmanuel, quando ele começa a falar sobre esse texto, primeiro ele exalta Jesus como sendo um espírito de luz, um espírito pleno. E essa analogia da madeira seca e madeira verde é uma analogia que a gente faz entre um espírito puro, um espírito que já chegou na sua excelência, e nós que somos espíritos jovens, né, criados por Deus, simples e ignorantes, e que temos todo um trajeto a fazer para nos tornarmos um espírito puro. Então, assim, Jesus, comparado a uma árvore, ele é frondoso, ele tem ramos, ele tem o tronco, as raízes profundas, então ele está pleno de seiva, e essa seiva pode ser distribuída para todos os galhos, para todas as folhas dessa árvore, e simbolicamente nós somos as pontinhas dessa árvore, nós somos os galhinhos que estão lá no comecinho do desenvolvimento, né? Então esses galhos estão mais suscetíveis a serem, por exemplo, serem secados, caso de uma seca, o caso de uma pessoa que pegue eles e quebra e tudo isso. Então esses somos nós, espíritos ainda em desenvolvimento, que estamos suscetíveis a todas as paixões, a todas as dificuldades que a gente possa imaginar que tem aqui nesse planeta Terra, né? Então ele fala assim que Jesus já está nessa posição de espírito puro há milênios, milênios que eu digo assim, muito antes até da gente ter vida nesse planeta. Quer dizer, a gente não pode nem imaginar a grandeza desse espírito, né, um espírito crístico. Dizem que ele é o arquiteto dessa galáxia, né, dessa nossa situação, assim. Então a gente não tem talvez um conhecimento absoluto da importância dessa pessoa e nem da grandeza dele. Mas assim, é só para dizer que ele é o arquiteto planetário aqui, que ele rege todos os nossos sistemas aqui, né? E assim, eles falam assim que o que a gente deve esperar, assim, como espíritos em desenvolvimento, assim? Assim, primeira coisa que a gente sabe que quando Jesus foi crucificado, logo depois de Jesus ser crucificado, 40 anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído. Então ele já fazia uma predição das coisas que viriam a acontecer na sequência das próximas centenas de anos, né, até os dias de hoje. Então no começo Jerusalém foi destruído, houve a dispersão dos judeus pelo mundo, né, e eles perderam a terra prometida. Então isso não foi uma consequência da punição divina, isso foi uma consequência dos próprios atos das pessoas que moravam nessa época. Eles mesmos causaram essa situação.
E o erro das pessoas é interpretar isso como uma punição divina. Deus não pune, né? Deus educa. E a educação de Deus vem pela forma como você é responsável por aquilo que você faz, né? E a gente, como espíritos em evolução, nós vamos nos aperfeiçoando a cada reencarnação, né? O espiritismo, acho que um dos pilares do espiritismo é o dogma da reencarnação, que é fundamental a compreensão disso, para a gente saber o significado de estarmos aqui hoje, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? E é impossível um espírito chegar à perfeição numa encarnação. Então a gente precisa diversas existências, e a cada uma dessas existências nós vamos preenchendo lacunas, nós vamos aperfeiçoando os defeitos que a gente traz de outras vidas. Às vezes a gente tem muitas dívidas, né, a resgatar. Então a gente, no Espiritismo, a gente tem a expressão expiações e provas, né? As expiações são coisas que a gente vai ter que passar, não tem como não, porque são males que fizemos em outras vidas, que devemos assim resgatar. E as provas são provas que a gente mesmo escolhe, quando a gente está ainda não encarnados, para que a gente possa aperfeiçoar mais, porque senão é muito fácil, a gente vem para a Terra e acha que isso aqui é o paraíso. A gente se acomoda, a gente deita na rede e não faz mais nada, a gente não evolui. Então, assim, a gente tem que saber, primeiro, que as expiações e as provas não são castigos de Deus, são ferramentas educacionais que são postas à nossa disposição e temos que saber dar o valor correto a isso, né? Quando existe uma dificuldade, por exemplo, por que Jesus falou para essas senhoras, eu choro, uma frase que eu vou falar agora, eu choro pelos que ficam e não pelos que partem, né? Porque isso ia acontecer, ia partir, né? Porque as pessoas que ficam na Terra estão passando por essas dificuldades e vão continuar. Enquanto elas estiverem encarnadas aqui, vai ter dificuldade uma atrás da outra. Você não vai ter assim só coisas boas acontecendo, né? Só que existe o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é você compreender que esse sofrimento ele pode te levar a um estado de compreensão sua e do momento que vai te permitir dar um passo adiante. E o mal sofrer é você começar a culpar os outros, culpabilizar a si mesmo, você vai ficar naquele ressentimento e não vai tirar nenhum proveito disso. Então essa é uma questão assim fundamental para que você possa tirar proveito desses sofrimentos, né? Existem sofrimentos que a gente acha que são intermináveis, mas também tem uma outra frase do Chico Xavier que eu gosto muito, que ele fala assim, tudo passa, né? A gente só tem que ter paciência e acho que acreditar em Deus assim como uma fonte de bondade e de justiça. Quer dizer, não existe uma injustiça divina. Existe uma incompreensão e uma má interpretação das coisas, porque a gente mistura o conhecimento humano com o conhecimento das leis divinas. Então, assim, a gente na verdade sofre pelos erros que a gente mesmo causa, né? Jesus não foi sacrificado por Deus, ele foi sacrificado pelo homem, que não compreendendo quem ele era, crucificaram ele. Jesus não tinha nada a sofrer nesse planeta. Ele já era um espírito puro, ele veio para trazer ensinamentos. Só que o próprio homem que não compreendeu a mensagem dele, julgou ele como sendo uma pessoa que estava ali deturpando o Velho Testamento, né? Porque foram os fariseus, né, que julgaram ele, né? Junto com os romanos, que foram usados meio como poder, né? O romano era o poder e os fariseus era a filosofia predominante naquela região. Bom, então assim, existe até uma analogia interessante, que é você pensar numa videira, né? Que a videira é uma planta que pode ser podada diversas vezes, ela renasce, né? E cada vez que ela renasce, ela dá de novo os seus frutos. E diz os conhecedores do vinho que quanto mais antiga a videira, melhor ela é. Quer dizer, ela é uma planta mais resignada, ela sabe dar os frutos, ela tem mais facilidade de você direcionar os ramos, né? Inclusive eu estou tirando esses pensamentos de um livro de Haroldo de Campos, né? Que ele escreveu sobre essa coisa da natureza onde que tudo está em transformação. E a transformação às vezes dói,
Porque assim, da mesma maneira que você precisa podar os ramos de uma videira para que ela fique mais frondosa, às vezes nós temos que podar as nossas manias, as nossas imperfeições, os nossos melindres, né? O ser humano se melindra muito, se orgulha demais, alguma pessoa faz um comentário sobre a tua vida, você já fica assim, ofendido uma semana porque alguém falou alguma coisa, em vez de você parar, refletir e falar, por que essa pessoa falou isso de mim? O que eu posso fazer para melhorar, né? Para me tornar uma pessoa melhor? Então, assim, resumindo tudo, né, para a gente não se estender muito, nós somos esses galinhos dessa árvore frondosa que é Jesus. Né? Nós somos os galinhos que estamos lá na ponta. E Jesus é o centro dessa árvore, dessa seiva viva, né? E eu digo assim, cabe a nós tentar nos aproximarmos o mais possível dessa seiva. Quer dizer, quando você se distancia da fonte, você fica com mais falta d'água, né? Então, assim, quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, mais fácil vai ser nutrir essa seiva dentro de nós e manter essa seiva viva, né? Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo legal para dar. Tem um exemplo legal que é o seguinte, você pega, por exemplo, um braseiro. Você tem assim o centro do braseiro onde você tem aquele fogo bonito. Você pega a brasinha, você afasta para o lado, ela vai se apagando e ela para de brilhar. Se você pega essa brasinha e você aproxima do centro, ela volta até a luz. Mas a luz não vem dela, ela vem do centro, que é o Cristo, que está ali irradiando essa luz, que é a função do Sol que a gente tem no nosso planeta, né? Então, assim, a minha mensagem, quer dizer, não é minha mensagem, é a mensagem do livro, acho que de Emmanuel, de Chico, que eles querem transmitir, é isso assim. Temos essa questão de sermos ainda um madeiro seco, quer dizer, um galinho frágil, um reminho, mas nós temos as nossas raízes, nós temos a essência divina dentro de nós. Cabe a nós buscar essa seiva, cabe a nós enraizar, cabe a nós nos aproximarmos da fonte, que é Jesus. Compreendendo Jesus, compreendendo essa fonte, vai ficar muito mais fácil da gente manter a nossa seiva e seremos menos suscetíveis às paixões, né? Porque paixão, qual que é a analogia da paixão? A paixão queima. E se você é um lenho seco, qualquer paixão que passar na tua frente, você vai queimar. E se você tiver a seiva que te protege, que é a tua fé, que é a tua compreensão, a fé raciocinada, a compreensão da verdade, né, do Cristo, né? Não analogias de punição, de inferno, nada disso. É uma questão de você criar uma verdade dentro de você mesmo, e você sempre está alimentando isso com conhecimento, com estudo, sabe? Não vai vir fácil. Quer dizer, vamos buscar essa seiva dentro de nós. Bom, acho que eu resumi mais ou menos dessa forma essa lição. A gente está tendo na integralidade o texto aí para vocês lerem, porque é importante vocês tecerem também os seus próprios comentários, fazer comentários embaixo, se vocês acharem conveniente, né? Os comentários sempre geram também discussões, são legais. Eu queria convidar vocês também para participar das reuniões de quarta-feira aqui no Sercom, que é o momento que a gente se reúne para estudar a doutrina espírita, né? Nós fazemos palestras presenciais, temos o passe, temos as vibrações, e eu acho que é muito importante a gente botar em prática tudo que a gente aprende no Espiritismo, não só na teoria, mas botar na prática. E a reunião que a gente tem no Sercom, quando a gente se reúne, a união das forças, eu acho que gera quanticamente uma coisa incrível, assim, que eu acho que não dá para explicar em palavras, né? Então, todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas, as portas estão abertas. O Sercom fica na rua São Macário, número 107, na Vila Madalena, e estão todos convidados a vir. Será um grande coração aqui, unido aos outros corações. Deus nos abençoe. De novo, agradecer a Deus, a Jesus, a todos os espíritos que nos inspiram, que nos protegem, pedindo que eles mantenham essa seiva sempre frondosa dentro dos nossos corações, para que a gente possa também algum dia ser como Jesus, que a gente pode transbordar essa seiva para quem estiver ao lado de nós. Assim seja, graças a Deus.